altíssimo, milhares de lavradores sem terra, enorme desigualdade social e má distribuição de renda. Você sabe de onde é essa história? Essa história é do final da República em Roma e um dos temas desta teleaula. Nessa teleaula, você vai ver a crise da República Romana e o surgimento do Império. Vai também conhecer a grandeza e decadência da civilização de Roma. Você já viu quanto devemos ao direito romano e ao seu sistema de leis. Mas no final da República em Roma, no século II a.C., as leis não protegiam os cidadãos igualmente. A aristocracia aproveitava as conquistas militares, mas o povo se via em situação cada vez pior. Colega novo. E colega o quê? Ué, não tá desempregado que nem a gente? Tá perdido. Tá. Tive que vender minhas terras para pagar umas dívidas e agora... Agora virou um colega desse monte de desempregado e mendigo de Roma. Mas se pelo menos o Partido Popular fizesse alguma coisa pela gente. Mas não, o Partido Senatorial manda em tudo. Os ricos estão cada vez mais ricos. Ai, calma, colega, calma, olha só. Os políticos, dão o pão e o governo dá o circo. A gente pode ver a corrida de bigas grátis. Acabar assim, pão e circo? O que é você agora, meu filho? O que a gente aqui um monte de homens livres, sem posses, nem empregos, nem terra. Parasitas, eu não quero ser parasita. Parasitas? Era o nome que era dado às pessoas que viviam às custas do Estado, entendeu? O Estado distribuía comida e organizava os espetáculos de circo, e ele que levava essa vida aí. Mas peraí, os pequenos produtores não eram parasitas? Não. Pelo jeito aí, no caso, eles não tiveram foi oportunidade? Nenhuma oportunidade, porque os poderosos formaram os latifúndios, que eram grandes propriedades de terra, usavam trabalho escravo, portanto eles podiam vender os produtos a preços melhores do que os pequenos produtores. Mas Vicente, Roma não era uma república de pequenos fazendeiros? Exatamente. Como foi acontecer esse desequilíbrio todo? Para entender por quê, a gente precisa pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. As guerras de conquista de Roma haviam provocado um grande aumento no número de escravos, devido à venda de prisioneiros de guerra. As novas terras conquistadas se tornavam propriedade de uns poucos aristocratas e eram trabalhadas pelos escravos. Sem gastar com mão de obra, esses proprietários podiam produzir e vender seus produtos por um preço menor. Sem poder competir, os pequenos proprietários, os lavradores e os operários perderam suas terras e ocupações. O resultado dessas mudanças em Roma foi uma luta de classes. De um lado, a aristocracia rica, no Partido Senatorial. Do outro, os miseráveis, no Partido Popular. Os senadores trabalhavam para manter os privilégios dos ricos, mas tiveram que enfrentar os irmãos Graco. Tibério Graco se elegeu tribuno defendendo uma reforma agrária. 10 anos depois, Caio Graco retomava a luta defendendo uma lei que protegia os mais pobres e atacando os poderes do Senado. Nenhum dos irmãos Graco conseguiu realizar essas reformas. Acabaram mortos e seus seguidores foram massacrados. A violência acabou abrindo caminho para o surgimento das ditaduras militares. Em 121 a.C., Caio Graco é assassinado pelo Partido Senatorial. Em 107 a.C., Caio Mário é eleito cônsul. Mário era um militar, filho de camponeses, que fortaleceu sua posição no Partido Popular graças às vitórias nas guerras. Foi o primeiro a usar o exército que chefiava para se fortalecer politicamente. Os confrontos políticos continuaram até que o Partido Senatorial convocou o general Sila para conter os partidários de Mário. Em 88 a.C., começa a Guerra Civil. A luta dura 6 anos. Mário morre no conflito e Sila assume o poder. Massacra seus oponentes e institui leis repressivas. Em 72 a.C., os escravos de Roma se revoltaram. O escravo Espartacus, que lutava no circo como gladiador, comanda a revolta de 70.000 escravos, que são esmagados pelo general Pompeu.
O general Pompeu, para governar sem depender do Senado, formou um triunvirato com 2 outros importantes personagens da vida em Roma. Triunvirato quer dizer governo dos 3 varões. O primeiro era Pompeu, o segundo, Crasso, o homem mais rico de Roma. E o terceiro era o general Júlio César. Júlio César exerceu todos os cargos públicos em Roma e foi também um defensor dos pobres. Além disso, Júlio César era um brilhante general. Conquistou toda a Gália, o que corresponde hoje aos territórios da França e da Bélgica. A conquista o tornou o homem mais poderoso de Roma. Sentindo-se ameaçado, Pompeu se alia ao partido senatorial e desafia Júlio César. Era a Segunda Guerra Civil. Em 48 a.C., os exércitos de Pompeu e Júlio César têm o confronto final na Tessália. Júlio César vence, persegue Pompeu até o Egito, lá encontra Cleópatra. Cleópatra, a rainha do Egito, torna-se amante de Júlio César. Ao voltar a Roma, ele torna-se ditador perpétuo. Júlio César abre a participação no Senado para representantes das províncias, reparte terras, funda colônias, realiza obras públicas e reorganiza a administração. E institui uma coisa que usamos até hoje. Oi, você sabe de onde veio o nosso calendário de 365 dias e um ano bissexto a cada 4 anos? Veio dos romanos. Se não me engano, do calendário juliano. Nosso calendário é uma herança de Júlio César. Ele o instituiu e por isso é chamado de calendário juliano. Aliás, o mês de julho é uma homenagem a Júlio César, que curiosamente ficou este período no poder, um único ano. A antiga aristocracia conspirou contra Júlio César e em 44 a.C. ele foi assassinado a punhaladas por um grupo chefiado por Cássio e por seu filho adotivo, Brutus. Até tu, Bruto. Dizem que foi isso que Júlio César falou ao ser assassinado. Mas acontece o seguinte, Gil. O seu herdeiro anunciado, que era sobrinho e neto dele, chamava-se Otávio. O que ele fez? Ele se juntou com seus antigos assessores, que eram Marco Antônio e o Lépido, e formaram o segundo triunvirato. Mas pelo jeito que a gente viu na história, esse negócio de triunvirato não deu muito certo, não. Três governando... Não deu certo mesmo. Para começar, um deles, que foi o Lépido, renunciou à sua parte no poder. E o outro, Marco Antônio, se casou com a Cleópatra, que era rainha do Egito. De novo essa tal de Cleópatra? Ela mesma. E que ela não tinha sido amante do Júlio César? Exatamente. Inclusive, ela tinha fama de ser a mulher mais bonita do mundo. Não sei se era ou não, é isso que diz a história. Agora, com certeza, com esse casamento, o que ela estava querendo? Assegurar para o Egito uma posição melhor dentro do Império de Roma. Mas e daí? E daí que Roma viu que essa era uma boa oportunidade para se livrar do Marco Antônio. Então o que Otávio fez? Declarou guerra ao Egito. Otávio venceu a guerra, derrotando a frota egípcia em 31 a.C. Marco Antônio se matou e Cleópatra se deixou picar por uma víbora. O Egito passou a ser uma província romana e Otávio não tinha mais ninguém à sua frente. A vitória de Otávio inaugurou o período mais próspero de Roma. E Otávio foi sagrado imperador, ou o general vitorioso. E ainda recebeu o título de Augusto, ou o consagrado. Em 27 a.C., Otávio obtém o título de Augusto. Começa uma nova fase na história de Roma, em que todo o poder fica nas mãos de um único homem. Começa o Império, que dura 500 anos, período em que Roma atinge o seu apogeu. As conquistas territoriais atingem o máximo. A literatura tem criações geniais de Horácio, Virgílio e Ovídio. Sêneca se destaca na filosofia. Na medicina, Celso escreve um manual de cirurgia que incluía técnicas de extração das amígdalas, operações de catarata e cirurgia plástica. Nas artes, imitavam os gregos. Mas a grande marca romana foi a arquitetura.